Muito bem. Todo mundo achou aí tendão extensor? Ok. Lesão de tendão extensor. Vamos dar uma olhadinha no sistema tendinoso. A gente sabe que os tendões extensores estão divididos em 6 compartimentos. O primeiro compartimento a gente tem o extensor curto do polegar e o abdutor longo. O segundo compartimento, o extensor radial curto e longo do carpo. O terceiro compartimento tem um tendão passando sozinho, que é o extensor longo do polegar. O quarto compartimento, os extensores comuns dos dedos e próprio do indicador. Quinto compartimento, só o extensor do dedo mínimo. E sexto compartimento, só o extensor na do carpo. Vocês querem que eu fale bem devagarzinho para vocês anotarem isso? Tá tudo tranquilo? Pode passar? Ok. Muito bem. O sistema extensor aqui nas interfalangianas é um pouquinho mais complexo, tá? E aí eu vou precisar de bastante atenção de vocês para vocês entenderem isso, porque se a gente compreender isso aqui muito bem, vai facilitar a compreensão da botoeira ou do pescoço de cisne, tá? O sistema extensor aqui, o extensor comum dos dedos, ele vem aqui como uma cordinha isolada, é finazinha e ele para aqui no centro da interfalangiana proximal. Aí ele forma aqui o extensor central, tá? Nas laterais ele vai formar duas bandeletas, que a gente chama de bandeletas laterais. Essas bandeletas laterais, elas vão se unir para formar o tendão extensor terminal, que é esse em D aqui. Aqui a gente tem a pontinha do dedo, aqui a gente tem a interfalangiana distal, aqui a gente tem a interfalangiana proximal. Certo? Se a gente tiver uma lesão da banda central, a gente vai ter um dedo em botoeira. Se a gente tiver uma lesão das bandeletas laterais, a gente vai ter um pescoço de cisne. Se a gente tiver uma lesão do tendão extensor central, a gente vai ter um dedo em martelo. A gente vai ver isso mais na frente, tá? É muito interessante essa figura porque ela quebra um conceito, quebra um mito que a gente pensa que os tendões extensores extrínsecos vão estender as interfalangianas. Na verdade, os extensores extrínsecos eles só estendem metacarpofalangiana, tá? Essa musculaturazinha que está de fora, ela não estende interfalangiana, ela só estende metacarpofalangiana. Quem faz a extensão das interfalangianas e a flexão das metacarpofalangianas são os lumbricais e os interósseos, tá? Vou repetir. Quem faz a flexão da metacarpofalangiana e a extensão das interfalangianas são os lumbricais interósseos que estão aqui dentro da mão. E como isso acontece? Ó? Aqui a gente vê o interósseo do primeiro dedo, o primeiro interósseo dorsal, que é aquele que a gente fortalece lá na risartrose, e aqui a gente vê um lumbrical. Eles partem debaixo da mão da região volar, eles migram para essa banda sagital e para o capuz extensor. Eles têm uma ligação muito forte com esse tendão extensor extrínseco, o extensor comum dos dedos. Como ele se liga aqui em cima, quando ele contrai, faz essa contração aqui para baixo, ele é capaz de puxar essa metacarpofalangiana para baixo, ou seja, em flexão, e essas bandinhas aqui são capazes de puxar esse tendão extensor proximal, estendendo as interfalangianas, tá? Então, toda vez que você estiver fazendo esse exercício lá com o seu paciente, em uma massinha, tal, você está estimulando a musculatura intrínseca. Muito bem, isso aqui é o aparelho extensor todo dissecado. Aqui a gente vê a banda sagital, aqui a gente vê o local de inserção dos interósseos, aqui um pouquinho mais próximo ao local de inserção dos músculos lumbricais. A gente vê esse tendão extensor central parando aqui, as bandeletas laterais e o tendão extensor terminal. O tendão extensor ele pode ser lesado em qualquer uma de suas 7 zonas, tá? A gente divide essas zonas, divide a mão em zonas, porque cada uma das zonas do tendão vai ter um tratamento diferenciado. Então é importante que a gente entenda isso. Por exemplo, zona 1 é um dedo em martelo. A gente vai basicamente posicionar esse dedo em
em extensão por 6 semanas. Zona 2, que é essa zonazinha de cá, também a gente trata como se fosse um dedo e um martelo por causa das bandas sagitais. A zona 3 é que pegou aquela, provavelmente a banda central, na grande maioria das vezes, e aí ele evolui para uma deformidade em botoeira. A zona 4 pega o tendão extensor comum antes da divisão. A zona 5, zona 6, zona 7 é mais tranquilo porque pega metacarpofalangiana, os metacarpos e aqui no punho, tá? Vamos ver como a gente trata cada uma dessas zonas. Como eu falei, zona 1, tendão extensor terminal, quando a gente lesa esse tendãozinho que estende a interfalangiana proximal, o dedo cai. O dedo cai e fica como se fosse um martelinho, e a gente fala que é uma lesão de dedo em martelo. Esse dedo em martelo, ele pode acontecer por uma lesão apenas tendinosa, tá? Por uma lesãozinha apenas de tendão, ou por uma avulsão óssea, tá? Se for uma lesão apenas tendinosa, a gente pode imobilizar por 6 semanas em extensão, em imobilização contínua, que esses cotozinhos do tendão se aproximam, que formam uma fibrose e ele cicatriza muito bem. Se for uma lesão que houve uma avulsão, como essa avulsão geralmente é intraarticular, ela pegou aqui dentro da articulação, geralmente os cirurgiões preferem passar um fiozinho aqui em cima para estabilizar essa fratura, estabilizar esse tendão. Se for uma fraturinha pequena que pegou apenas na periferia, pode ser tratado de forma conservadora com imobilização também, tá? Aqui nas lesões em zona 2, a gente também pode ter um dedinho martelo, porque pegou aqui um pouquinho distante das bandeiretas laterais, acometendo de forma secundária o tendão extensor central. E a gente trata como se fosse um dedinho em martelo da mesma forma. Então é só imobilizar a interfalangiana distal, não precisa e não deve se imobilizar a interfalangiana proximal. Eu vou explicar por quê. Deixa eu falar antes só uma coisinha aqui. Deve ter bastante cuidado quando você fizer essa imobilização da interfalangiana distal, porque se você hiperestender muito essa pontinha do dedo, você acaba com o suprimento sanguíneo aqui de baixo. Vocês estão vendo que está totalmente esbranquiçado. Se não há suprimento sanguíneo, essa pele vai morrer, ela vai necrosar, levando a uma osteomielite. Esse aqui é um paciente que evoluiu para uma osteomielite, é um paciente de livro, uma ilustração, só para a gente aprender com o erro dos outros. É melhor aprender com o erro dos outros do que com o nosso próprio erro, né? Então aqui ele imobilizou em hiperextensão, aqui necrosou a pele, e aqui houve uma infecção de osso. Infecção de osso a gente chama de osteomielite. Osteomielite é uma emergência, porque o paciente pode perder o dedo, perder a mão, e se essa infecção perdurar, pode virar uma sepse e o paciente aí a óbito. Então, um posicionamentozinho de dedo pode ter uma consequência muito grave. Então, sempre que puder, mantenha o dedo em extensão neutra ou em leve hiperextensão, mas não uma hiperextensão bem forçada que diminui o fluxo sanguíneo. Aí eu falei para vocês que a gente não deve imobilizar a interfalangiana proximal. Por quê? Porque aqui embaixo a gente tem um ligamento chamado ligamento retinacular oblíquo. Esse ligamento retinacular oblíquo, ele sai aqui da placa volar e se insere lá em cima, na basezinha do tendão extensor terminal. Quando a gente imobiliza esse ligamento, a gente deixa esse ligamentozinho. Quando a gente imobiliza a interfalangiana proximal em extensão, a gente deixa esse ligamentozinho encurtado. Esse ligamento, como ele está inserido aqui em cima, ele vai puxar esse cotozinho proximal. Deixa eu ver se eu mostro aqui. Deixa eu ver se eu mostro aqui em outra foto para vocês compreenderem melhor. O ligamento retinacular oblíquo, ele está aqui, ó. Está inserido aqui em cima. Quando a gente deixa essa articulação estendida, imobilizada em extensão, esse ligamento que está inserido nesse cotozinho de cá, ele vai puxar esse coto para proximal, fazendo com que haja um aumento da distância dessas bordas da lesão. Quando a gente faz uma flexão dessa interfalangiana proximal, esse ligamento afrouxa e aí eu permito uma maior proximidade
entre esses dois cotos. Então, por isso a gente sempre deixa a interfalangiana proximal livre, e quanto mais o paciente fletir a interfalangiana proximal com a interfalangiana distal estendida, melhor, porque mais frouxo fica o ligamento, mais aproxima as duas bordazinhas, melhor é o reparo, tá? Então, como eu falei, no dedo de martelo são 6 semanas de imobilização contínua, o paciente não tira para nada, ele pode tirar lá no seu consultório, você vai lá e tira, faz uma higiene da mão dele, observa essa pele dorsal, se há alguma maceração, se há algum probleminha, e volta a imobilizar. São 6 semanas direto. Após as 6 semanas, você vai começar a mobilizar esse dedo de forma progressiva. E é importante que se enfatize isso, progressivo, porque o paciente não pode retirar a órtese e você começar a mexer com amplitude de movimento total. Se você fizer isso, esse tendão que cicatrizou recentemente e que está frágil, ele vai ou alongar ou ele vai romper. E aí o paciente pode ter um gapzinho, pode não conseguir estender esse dedo completamente, tá? Então existe uma regra que você vai aumentando a amplitude de movimento de flexão da interfalangiana distal em torno de 10 a 15 graus a cada semana. Uma boa ferramenta para fazer isso é você fazer uma órtese de exercício, pelo menos após nas primeiras 7 semanas, na 7ª ou 8ª semana, você faz uma órtese de termoplástico com a angulação que você deseja que o paciente exercite durante aquela semana. Então, vamos dizer, na 7ª semana eu desejo 20 a 25 graus. Então, eu faço uma órtese que só permite esses 20 a 25 graus de flexão. E aí eu posso manter essa órtese no dedo do paciente e ao longo do dia ele vai fazendo vários exercícios de flexão até o limite onde eu quero, 7ª semana em torno de 25 graus, e para dormir ele coloca um órtesezinho que mantém a extensão. Então você estimula o movimento de dia, mantém o tendão encurtado à noite para que diminui o risco de ruptura. Aí você vai, na 8ª semana, você vai dobrando mais essa pontinha até você chegar onde você quer, 90 a 100 graus, tá? Ele deve fazer exercícios a cada 2 horas, 10 a 15 repetições de flexão com essa órtesezinha. Quem ainda não faz esse tipo de órtese, vocês podem comprar em casas de materiais médicos aquelas talazinhas de alumínio. Sabe aquela talazinha de alumínio que vem um acolchoadozinho? Você compra uma talinha daquela, você inclina aquela tala na angulação que você quer, você mede com o goniômetro quanto está aquela angulação, passa um esparadrapozinho, pede para o paciente fazer exercício. Funciona da mesma forma, sem problema nenhum. Só um cuidadozinho quando você passar o esparadrapozinho, tenta colocar alguma proteção no dorso da mão para não machucar o dorso da mão do paciente, mas dá para fazer numa boa e é bastante seguro, os pacientes evoluem bem, muito bom, tá? Esse aqui é um dedo de martelo que foi realizado a órtese, foi corrigido, o paciente restaurou a extensão e a flexão completa de dedos. Em zona 3, geralmente são lesões ou traumáticas ou, por exemplo, uma botoeira por artrite reumatoide. Geralmente a gente encontra as lesões traumáticas, geralmente pega o tendão extensor central. Pegou o tendão extensor central, o paciente tem uma botoeira, uma flexão da interfalangiana proximal e uma incapacidade de extensão da interfalangiana proximal. Se essa botoeira continuar, se não for tratado de forma, se essa lesão continuar, se não for tratada de forma eficaz e rápida, como o tendão extensor central ele lesou e as bandeletes laterais migraram para volar, eles vão começar a puxar esse tendão extensor terminal e aí a gente vai ter flexão de interfalangiana proximal e hiperextensão de interfalangiana distal. Então tem que tratar de forma bastante precoce para que a gente evite esse tipo de deformidade.
Pontoeira, você pode tratar com imobilização também por 6 semanas da interfalangiana proximal, porque quando você estende a interfalangiana proximal, você está aproximando os cotos do tendão extensor central, e aí você permite e deixa livre a interfalangiana distal. Se houver a lesão do tendão extensor central e das bandeletas laterais, aí nesse caso você tem que imobilizar a interfalangiana distal, porque as bandeletas laterais vão vir para cá para se inserir no tendão extensor terminal, tá? Então, repetindo, só lesão do tendão extensor central, só lesão desse tendãozinho foi rompido aqui a gente está vendo a superfície articular, só lesão aqui em cima, só imobiliza interfalangiana proximal. Se houve a lesão dessa banda central e das bandeletas laterais, que é incomum, tá? Aí a gente tem que imobilizar o dedo inteiro. E aí, quando a gente imobiliza o dedo inteiro, aí a rigidez é um pouquinho maior, ok? E aí a gente progride nessa lesão de zona 3 e 4, também mais ou menos 10 a 20 graus de progressão a cada semana, tá? A gente utiliza uma órtesezinha, que pode ser aquela talinha ou que pode ser um termoplástico, para ele realizar a flexão até o limite que você deseja e para ele realizar a extensão ativa. Um segredo, tanto aqui nesse tipo de exercício de intervenção como do dedo de martelo, que a gente utiliza aquela órtesezinha pequenininha, é sempre verificar se o paciente está conseguindo retornar à extensão completa. Por exemplo, se você está na 7ª semana, você permitiu 25 a 30 graus, tranquilo. 7ª semana ele fletiu e ele está extendendo completamente. Na 8ª semana você aumentou um pouquinho essa flexão e você observou depois do 3º dia da 8ª semana que ele consegue fletir totalmente, mas quando ele estende já não consegue estender por completo, já fica um gap. Isso quer dizer que houve uma lacidãozinha desse tendãozinho. Então aí você tem que deixar alguns dias em extensão, 2 ou 3 dias em extensão, e depois voltar para o grau anterior, tá? Até que o tendão esteja mais forte e suporte um pouquinho mais de flexão. E aí você pode mobilizar o ombro tranquilamente, mas sempre mantendo esses dedos em extensão. Nesse caso, o paciente tem uma lesão do tendão extensor central e das bandeletas laterais, fazendo o exercício de tenodese. A partir da zona 4, a gente pode utilizar esse conceito também das órteses de Ock. As órteses de Ock, elas foram feitas para a gente utilizar com esse protocolo de mobilização ativa e protegida, tá? Esse conceito é muito interessante porque ele fala, se a gente tiver uma lesão do tendão extensor de zona 4, 5, 6 e 7 de um tendão isolado, a gente pode manter esse dedo que teve a lesão do tendãozinho em hiperextensão e pode permitir a flexão dos outros dedos sem nenhum problema, porque esse deslizamento não vai prejudicar a cicatrização do tendão ou não vai colocar essa sutura, se é que foi realizada sob risco, tá? Então você imobiliza esses dedos que estão lesados em hiperextensão e você permite a flexão completa dos outros dedos. Esse dedinho que foi lesado, ele vai tentar fletir de forma completa, mas esse componente da órtese não vai permitir. Esse pode ser utilizado tanto no tratamento conservador como no pós-cirúrgico de paciente com lesão do tendão flexor. São órteses bem interessantes. Quando a gente utiliza esse protocolo de Ock, a gente pode utilizar duas órteses, uma órtese durante o dia e uma órtese de repouso à noite para manter a extensão completa, bem parecido com aquelas lesões de tendão extensor terminal e de tendão extensor central e bandeletas laterais após a 6ª semana, tá? Até 21 dias utiliza as duas órteses, pode permitir um movimento dentro da órtese, tá? Sem retirar da órtese. Na segunda fase, em torno de 22 a 35 dias, em torno da 4ª a 5ª semana de pós-operatório, a gente pode iniciar as atividades leves, atividades funcionais, ainda com a órtese de Ock. E a gente tem que utilizar ambas as órteses para atividade de força, tentando restringir um pouquinho essas atividades de força nesses períodos para que a gente não exerça
uma grande força naquele local de lesão. Na terceira fase, do 36º ao 40º, a gente utiliza apenas a órtese de Diock. Na quarta fase, a gente pode liberar inteiro. Então, na primeira fase, a gente utiliza as duas para tentar deixar o tendão em repouso durante a noite. Esse é um paciente que teve uma lesão em zona 5, passou por um procedimento cirúrgico para reparar o tendão e já começa um protocolo de mobilização imediata. Esse protocolo é muito bom porque ele não restringe a amplitude de movimento articular, ele permite um retorno bem mais rápido às atividades laborais e às atividades de vida diária. Então aqui, colocando um enfaixamento compressivo, o paciente teve a lesão de tendão extensor, coloca a órtese de Diock e ele vai permitir a amplitude de movimento controlada desses dedos. The uninjured fingers. Usually we want to go a half a finger length to a full finger above. That's going to allow him, every joint is going to be able to move. The only thing that's going to block is the end range flexion of the long finger MP joint. So what he can do now is make a fist. E aí o paciente fazendo a flexão. These three fingers are coming all the way down. The long finger is coming down and flexing, allowing some tendon glide, but the end range is held up by the splint itself. E a extensão. And fist. And straight. Ok? Existe uma outra forma de tratar também, se você não quiser fazer a órtese de Diock, e aí você coloca esses dedos em extensão, sempre com extensão de punho, porque quando... Pode falar. Pode falar de novo. Isso. De posicionamento à noite para manter esses tendõezinhos bem encurtados. A 5 seria essa. Não, aqui eu utilizo zona 5, 6 e 7. Essa outra eu utilizo todas as zonas a partir da 5. 4, talvez, se for uma 4 proximal, sim. Se for uma 4 distal mais próximo da interfalangiana, eu utilizo, tá? Nesse é um protocolo de mobilização passiva, você tem que manter, por exemplo, se for uma lesão a nível de zona 7, que é aquela lesão próximo ao punho, você tem que manter esse punho estendido. Você tem que se preocupar mais com o punho e menos com o dedo, porque é uma lesão mais proximal. Se você fletir os dedos, não tem problema. Agora, se você fletir o punho em uma lesão em zona 7, você vai tensionar esses tendões, tá? Essa é uma órtese de exercício, principalmente para zonas um pouco mais proximais, em que a gente permite o movimento da interfalangianas, tanto interfalangiana proximal como distal, mas a gente dá um bloqueiozinho no punho para que a gente deixe esse tendão encurtado. É um princípio fácil, gente. Quando a gente quer mobilizar tendão, a gente tem que equilibrar, tá? A gente não pode colocar o tendão inteiro sob tensão. Se a gente quer mobilizar metacarfalangianas, estende punho, porque a gente estendendo o punho folga o tendão aqui e a gente permite o movimento sem tanto estresse no reparo, tá? A gente não pode fazer essa flexão conjunta, porque aí eu estou colocando tensão em todo o percurso do tendão. Eu gosto muito dessa órtese para protocolo, principalmente em zona 5, em zona 6, já utilizei e eu tenho resultados bem interessantes com ela. É uma órtese que tem dois componentes, um componente volar e um componente dorsal. Esse componente volar eu posso angular de acordo com a amplitude de movimento que eu desejo. É uma órtese dinâmica que faz a extensão de dedos de forma passiva. As ligas, eles mantêm os dedos em extensão e o paciente faz a força para realizar flexão. Como os tendões flexores estão íntegros, a gente não coloca estresse sobre o tendão extensor. Quando ele relaxa dessa flexão, as ligas trazem para a extensão. Então a gente desliza o tendão extensor sem colocar estresse sobre o reparo. Esse é um paciente que a gente teve, esse paciente sofreu uma lesão de tendão extensor bem grave, pegou todos os extensores de dedos, extensor
longo de polegar. Ele vinha andando de moto com um relógio grande e ele caiu de moto e não sei como o relógio entrou dentro do punho dele e rompeu todos esses tendões. Então não foi, né, o cirurgião não conseguiu fazer o reparo porque estraçalhou. O que foi que ele fez? Ele retirou 2 flexores superficiais dos dedos. A gente sabe que os flexores superficiais, chega nesse nível, ele dá 2 bandazinhas que ele abre para formar o quiasma de Camper. Então ele pegou esse tendão extensor flexor superficial desse e desse e transferiu para o extensor dos 4 dedos. Como cada um flexor superficial tem 2 bandeletas, ele colocou uma bandeleta para cá, outra para cá, uma para cá, outra para cá. Aí tinha outro problema porque ele faltava reconstruir o extensor longo do polegar. Aí ele pegou o palmar longo e transferiu, colocou para o extensor longo do polegar. O desafio, nesse caso, não era nem o reparo do tendão, era reeducar esse paciente a contrair a musculatura correta. Porque agora, quando ele quisesse realizar a extensão de dedos, ele teria que tentar contrair o flexor superficial desses 2 dedos. E quando ele quisesse fazer a extensão do polegar, ele teria que fazer um movimento para o palmar longo. Então, é bem interessante tratar esses pacientes porque você tem que retreinar ele a contrair a musculatura correta para que ele consiga exercer essa atividade. E aí a gente utilizou essa órtese que foi bem interessante, aí eu ia angulando aqui nas semanas de acordo com a cicatrização do tendão. Aqui ele mobilizando o flexor longo do polegar e a órtese, quando ele relaxa, ele traz para a extensão, então não coloca o tendão sob estresse. Essas são as angulações que a gente vai progredindo de acordo com cada semana. A partir da 6ª semana a gente já permite uma flexão conjunta, porque aí a gente coloca o tendão todo o seu trajeto sob estresse, mas 6 semanas ele está bem cicatrizado, já não tem problema nenhum, tá? Novamente aquela órtese para utilizar em zona 6 e 7, aí a gente utiliza essas angulações. E sempre, como eu falei, quando você tentar fletir os dedos, as interfalangianas ou metacarfalangiana, dá uma estendida no punho para tentar compensar, para não colocar sob estresse. E aí a gente começa os exercícios terapêuticos. A partir da 6ª semana a gente já permite a flexão de punho com a flexão de dedos e a extensão, sempre observando se há um déficit de extensão. Se houver e já tiver aí pela 4ª, 6ª semana, você pode colocar uma estimulação para tentar melhorar a extensão dessas metacarpofalangianas. Aí são exercícios de bloqueios bem interessantes para a gente mobilizar esses tendões, bloqueio de flexor superficial e bloqueio de flexor profundo. Isso é muito utilizado porque para tendão flexor também, mas para tendão extensor, quando a gente tem um encurtamento aqui, por exemplo, do tendão extensor terminal em um paciente de gatilho, a gente bloqueia a interfalangiana proximal e solicita só o movimento da distal. Aqui a gente bloqueia a metacarpo e solicita os 2 movimentos. São exercícios de bloqueio tendinoso que são bem interessantes também. Isso aqui é o princípio do York que ele utiliza, que a gente pode colocar, por exemplo, um lápisinho bloqueando essa metacarpofalangiana, o paciente que tem um déficit de extensão de interfalangiana. Se ele não consegue estender a interfalangiana, porque às vezes o que acontece? O paciente tem um déficit de extensão de interfalangiana e a gente pede para ele estender o dedo, ele compensa com a meta. Ele traz a meta primeiro e depois ele não consegue trazer a inter. Aí uma alternativa é você colocar uma canetinha, um lápis aqui e pedir para ele fazer a extensão de dedos. Como a meta está bloqueada, há uma transferência de forças que vinha estender a meta, é transferido distal para a bandeleta central, e aí ele consegue melhorar essa força de extensão da interfalangiana distal, tá? Então esse princípio de York também é bem interessante para a gente melhorar a extensão de interfalangianas proximais. E aí, a partir da 8ª semana, a gente já pode começar o fortalecimento. O fortalecimento de flexores é interessante porque a gente utiliza o fortalecimento de flexores para tentar alongar o tendão extensor, que ele coloca a tensão sobre o trajeto do tendão. A gente pode realizar também o fortalecimento de tendões extensores. Eu gosto muito da massinha, é bem interessante esse tipo de exercício porque a gente ativa bem,
essa musculatura. Também nos tendõezinhos aqui, ó, bem proeminentes. É muito interessante esse exercício. Para isolar extensor comum de dedos e próprio do indicador e dedo mínimo, eu utilizo um TheraBand, concentrando bem nos extensores extrínsecos, tá? Extensor longo de polegar, eu estabilizo, é porque aqui não dá para mostrar porque eu estou fazendo na minha mão e filmando, e a outra minha mão está segurando aqui embaixo. Mas eu estabilizo aqui a metacarfalangiana e solicito apenas o movimento da interfalangiana. Sempre a gente tem que estabilizar as articulações proximais, tá? De tendão extensor é basicamente isso, tá? Essas angulações, esses graus que a gente utiliza em cada fase, em cada semana, aí a gente tem que ter no consultório, na clínica, uma tabelinha, um guia, para que a gente, mesmo quando a gente acha que sabe, é bom a gente se assegurar de que a gente está obedecendo essas angulações, tá? Não esperem aprender isso hoje, não. Utilizem o guia e isso vai ficar fixado ao longo do tempo para vocês. Dúvidas com relação a esse tipo de lesão? Tudo bem? Carol, dúvida ou sugestão? Um casinho, né? Vai discutir já. Que horas são agora? 11h30? Não sai de 11h30 não, é 11h30 da aula passada, 11h30 de novo. Esse relógio de vocês está colado. A gente vai para o almoço agora ou... Acho que sim, né? Vamos para o almoço e a gente volta 1h30, né? Pronto, 1h30 a gente volta e a gente volta para ombro, vai falar, não, vem para cotovelo, falar de lesão do ligamento em cotovelo, 2 aulas, depois síndrome do desfiladeiro torácico, tá? Em 3 aulas mais dá pra gente terminar com uma folgazinha, ok?